Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Na certeza, Pai, de que o Senhor está presente no meio de nós. E o Teu Espírito Santo, Pai, vai se encarregar de esclarecer aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Pai. Vai falar aos nossos corações, Pai, aquilo que precisamos. Porque Tu sabes, Senhor, que nós somos eternamente gratos a Ti, Senhor. Reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, nosso Senhor. Tu estás em primeiro lugar em nossas vidas, Pai. Esclarece-nos, meu Deus, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor. Que não venhamos, Pai, colocar julgo nas pessoas, ó Pai, para que elas não se desviem do Teu caminho, Senhor. Amém. Abençoa as nossas vidas, Senhor, nos dá entendimento e sabedoria espiritual, nos capacita, Senhor, a estar na Tua obra, Senhor, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus, Pai. Nos dá um dia de paz, de alegria na Tua presença, Pai. Sê conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é o Mateus 16. E chegando-se os fariseus aos saduceus, chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E disse-lhe Jesus: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arruazavam entre si, dizendo: é porque não são dos fornecedores de pão? Não. É porque não nos fornecemos de pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arruazais entre vós, homens de pouca fé? Sobre o não vos tardes fornecidos de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcovas se levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que guardassem o fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Aí está, hein? Algo para se refletir. Prossiga, dona Lucinha, por gentileza. Tá no mudo. Tá no mudo, dona Está no Lucinha. mudo, Lucinha. Está no mudo. E chegando, Aí. a partir do 3, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem quem ele era, que ele era o Cristo.
E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Tu, James, prossiga. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Eu lhes digo a verdade: alguns que estão aqui, neste momento, não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Aleluia. Nós três vamos ver este filho do homem descer das nuvens e arrebatar a igreja dele, nós três dos que estão aqui. Eu, James, Aleluia. oh, Jesus. Oh, glória. Meu Deus, meu Deus. Que bênção, né? É. Então, eu li essa primeira passagem aqui do fermento dos fariseus. E o que que nós podemos tirar dessa parte aqui, né? Os saduceus e os fariseus, para tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Olha só. Para que maior sinal que Jesus estava dando do que curando leprosos, curando os enfermos, né? Restituindo a saúde dos coxos, dos aleijados, restaurando a visão dos cegos, fazendo com que os mudos voltassem a ouvir, ensinando a palavra como deveria ser realmente. E perdoando pecados, falando do Pai lá de cima, falando do que ele conhecia realmente. Mas ele responde, disse-lhes: quando é chegada a tarde, vós dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, né? E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí Jesus aí apela, né? Jesus ofende eles aí, vocês hipócritas, sabeis a diferença? Sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Quer dizer, Jesus fala realmente o que eles têm que ouvir, porque eles sabiam que a pregação, que a maneira como Jesus se comportava, como Jesus agia, era digno de alguém que veio do céu, que alguém que conhecia o Pai, que alguém que veio para fazer a diferença. Mas eles não queriam aceitar. Eles não queriam aceitar. Você sabe que eu até hoje fico imaginando quando eu vejo um judeu andando, parece que ele, sabe, ele se sente o dono da carne seca, sabe? O bambambam. Bam, bam. E eu acho que vai ser sempre assim, viu? Porque eles não são humildes, como Jesus explica que nós temos que ser humildes. Os exemplos que Jesus deu, a gente nunca pode esquecer, amado. Nunca pode esquecer.
a humildade de Jesus, a maneira que ele se comportava, que ele agia, que ele mostrava aquele povo como proceder. Eu já falei aqui, vou repetir. Olha só um exemplo maravilhoso que Jesus nos deu. Quando ele entrou em Jerusalém, ele sendo o filho do Deus Altíssimo, o dono do ouro e da prata, de todas as coisas, ele podia ter entrado em Jerusalém montado num cavalo, puro sangue, né? O machador. Olha Jesus entrando em Jerusalém, mas não, ele não fez isso. Ele foi montado num jumentinho, né? Um jumentinho. E eu estava ouvindo, meu Deus do céu. Aí os contadores de história, né, conta que o jumento comentou com a mãe dele que ele nunca foi tão ovacionado quando entrou. E as pessoas colocavam tapete, colocavam aquelas palmas, e o jumento, né? A mãe dele falou: vai lá amanhã, vai lá de novo para ver como é que ele foi. O pessoal jogou pedra, xingou, seu orelhudo, sai daqui. Aí ele falou: mas por que aconteceu isso? Não era você, era o que estava em você, em cima de você. Era Jesus, né? Oh, meu Deus. Tem que rir um pouquinho, viu, da Lucina? Pra... Não, eu vou dizer, crente tem que ser alegre, risonho, feliz. Crente sisudo é crente chato, viu, Mário? Crente que É de cara verdade. fechada, ô bicho chato. Pois é, esse fermento aí representava, né, o pecado, né? O fermento dos fariseus é o pecado, é o ensino de doutrinas erradas, gente. É isso que eu digo, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente ouve, porque a internet está cheia de coisinhas, de maus ensinos, coisa. Então a gente tem que ser muito Verdade. seletivo e vir para a Bíblia direto, 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 e não só para a Bíblia letra, né? Mas para a Bíblia inspirada mesmo, né? Pedir a inspiração do Espírito Santo, porque principalmente em relação ao Apocalipse, porque é uma linguagem toda, né, cheia de simbologia, uma linguagem figurada, aí Exatamente. tá lá, né, já vem desde Daniel até, né, e o livro do Apocalipse é demais, então assim tem que ser realmente muita inspiração para poder a gente não cair É. no erro, né? Aí onde fala, Eu, né, no fermento dos fariseus, né, que hoje tem tanto fariseu por aí soltando qualquer tipo de ensino, qualquer tipo de ensinamento. Eu acho lindo quando ele diz: eu não dou mais sinal, não. Vocês não já viram o sinal de Jonas, porque, como você disse, Mário, eles estavam vendo milagres ali a toda hora, e ele, inclusive o próprio Jesus cita, né, aqui o milagre da multiplicação, primeira, né, dos 5 pães, depois a segunda sim, multiplicação, que foram 7 pães, e eles ainda não acreditavam, mas isso vem lá desde o povo hebreu, para que mais milagre do que o povo hebreu, quando saiu do Egito, presenciou, e era murmurando o tempo todo e reclamando que estava com saudade do Egito, que queria voltar, que queria, estava com saudade do alho, da cebola lá do Egito, das carnes, quer dizer, e o povo contemplando milagre o tempo todo. E aí é dessa forma aqui dos fariseus. Vocês discernem os sinais dos tempos, a tarde, a manhã, a tempestade, quando quer chegar, e vocês não discernem os sinais dos tempos, ou seja, vocês são tão estudiosos da lei e vocês não discernem que sou eu, filho do homem, né? Jesus dizendo, sou eu, filho do homem, que está lá predito nos no profetas do livro, Antigo. Isaías, sim, Meu nos Deus, livros. Isaías, que é o profeta messiânico, e é uma É, coisa tão linda que foi encontrado o livro de Isaías quase na íntegra, que hoje está no Museu de Israel. Por que que sim. encontrou o livro de Isaías? Lá numa caverna em Qumran, lá em Israel, e aí, no deserto da Judéia. Por que que tinha que ser encontrado o livro de Isaías na íntegra, minha gente? Coisa linda, milagrosa, porque é o livro Pois messiânico, é, né? É o livro que mais predisse a chegada do Messias, e essa história do jumento sim, está lá em Zacarias. E sim. lá eu acho engraçado, a primeira vez que eu li, é um jumento, ele vem montado no jumento, filho de uma jumenta. E eu fiquei assim, eu disse, desde quando jumento não é filho de uma jumenta? Não sei se acontece com vocês, mas comigo, às vezes, quando eu estou lendo assim a palavra, quando eu pego uma passagem, eu digo, mas aí eu fico, por que um jumento, filho de uma jumenta?
O jumento pode ser filho de quem? Só pode ser de uma jumenta. Só que era o seguinte, depois eu fui pesquisar, tinha que ser um jumento purinho, purinho, filho de um jumento com a jumenta, e não um jumento com o burro, com o cavalo, porque aí sai o burro, né? Então tinha que Certo. ser aquele jumento, filho da jumenta, né? Ele enfatiza isso. E assim, a humildade de Jesus, os escárnios que ele sofreu, meu Deus, perante Pôncio Pilatos, perante Herodes, perante, meu Deus do céu, Caifás, e ele ali, caladinho, como ovelha muda que vai ao matadouro, como predisse Isaías, né? Há 700 Sim, anos antes de Cristo. sim, E mesmo assim, os fariseus estavam cegos por conta de doutrinas erradas, por conta de muita coisa. E aí ele enfatiza Pedro, né? E Pedro, você, quem diz que eu sou isso? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aleluia, tu és o Cristo. Ele disse, olha, Pedro, não foi carne nem sangue, mas o meu Pai, ou seja, o Espírito do Pai, que o Espírito Santo ainda não tinha descido, né? Porque para ele descer foi preciso Jesus subir. Mas aí, sim, tanto é que quando, às vezes, tem certos termos do Antigo Testamento, e até mesmo Maria foi possuída pelo Espírito Santo. E não ela tinha o Espírito Santo, ela foi possuída. Né? Deus sim. colocou o Espírito Santo ali para poder revelar que ela seria a mãe do Salvador. E foi tão lindo que ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Quer dizer, foi a primeira pessoa a aceitar Jesus, foi Maria. Maria, mãe dele. Por quê? Por revelação do Espírito Santo, porque foi possuída naquela hora. Como Isabel também, grávida de João Batista. Então, assim, aqui é muito lindo. E também esse texto que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, uma igreja que realmente adora, que procura se adora, que eu digo assim, andar nos caminhos do Senhor, não é adorar, só louvar, porque isso aí é o mínimo que se pode fazer, levantar as mãozinhas para cantar na igreja dia de domingo ou sábado, conforme doutrinas por aí. Então, assim, mas o Espírito Santo que hoje habita em nós aqui nos ensina e nos ensina a caminhar nessa palavra de forma assim muito genuína. Oportunidade para outros, que senão eu passo a manhã falando. Eu gosto de ouvir a senhora, dona Lucinha. Eu gosto de ouvir a senhora. A senhora tem muito a Benção. acrescentar, Pelo né? Espírito Santo, pelo Espírito Santo. É É bênção, viu, bom dona a Lucinha? gente falar, É, a gente ouvir, né? A senhora é. sabe que o silêncio é de ouro, né, dona Lucinha? Mas aí, Silêncio. como disse Martin Luther King, Mari, ele disse uma frase legal, que ele disse que não se preocupava com o grito sei lá, do povo aí, mas ele se preocupava com o silêncio dos bons. Então, se a gente fizer o silêncio na hora que precisa falar, ai, ai, ai de nós, né? Na hora que precisa falar. É, sim. Obviamente que a gente tem que saber calar e falar. Por exemplo, se eu estiver conversando com uma pessoa profundamente católica, romana mesmo, daquelas católica, apostólica romana, As aí eu digo beatas. assim, quando você vai rezar, o que que você diz? Aí, conforme seja, aí que eu vou explicar a diferença do rezar para orar. Então, mas assim, não é que a gente vá se fazer, como Paulo disse, né? Eu fiz-me fraco para ganhar os fracos, mas a gente tem que saber até a hora de calar, de falar, a maneira de falar, né, Mário, né, James? Porque Sim. senão a gente não vai conseguir levar a mensagem da cruz para ninguém. Para ninguém. A gente vai ser taxado do crente chato, de paletó e gravata. Aleluia, irmãos! Mas eu sou assim, essa é a minha essência, glória a Deus. Mas é isso aqui, ó. Só para a gente concluir aí, dona Lucília e meu filho, e agora a Ruth, que também está nos ouvindo, ele fala assim no 11, ó, como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então, compreenderam que não disseram que se guardassem do fermento dos fariseus, mas da doutrina dos fariseus. Porque a doutrina dos fariseus é a doutrina que determinadas igrejas colocam jugo sobre as pessoas. E isso é aquilo que eu acabei de falar há pouco instante. O véu se rasgou. Hoje nós temos acesso direto ao Pai. A gente não precisa ficar
no confessionário confessando nosso pecado para padre, nem para ninguém. É você e Deus, no seu quartinho secreto, ali. Pai, me perdoa. Aliás, o Espírito Santo que está em nós, quando a gente peca, imediatamente a gente reconhece que pecou, porque o Espírito Santo nos acusa, né? Ele fica triste, ele é uma pessoa, ele tem sentimento. Então, na hora a gente já, Senhor, me perdoa, Pai. Eu fui grosso, sabe? As coisas não passam batida entre nós, não, sabe? Essa semana eu tive um irmão, comprei um negócio aqui do irmão e ele veio aqui trazer, e na hora de fazer o negócio, era o dobro do que ele tinha falado para mim, e eu fiquei irado na hora, falei até um palavrão na hora, e falei, meu Deus do céu, mas depois, nossa, eu fiquei tão preocupado com aquele momento, né? Que eu fiquei o dia inteiro pedindo perdão, assim, me perdoa, foi uma falha minha, pai, não era isso que eu queria dizer, sabe? Então, às vezes, a gente é humano, a gente não é perfeito. Tem hora que a gente sai do Sai do espírito, salto, parece, sai sabe? do salto, as mulheres, sai do salto, nós mulheres que usamos salto. Né? O ditado é esse, tem hora que a gente sai do salto. É. Aí eu me alterei com ele, eu falei, não quero isso não, de jeito nenhum, nem, sabe? Eu quero, não. Então foi assim, uma coisa assim, eu fui meio agressivo com ele, eu sei que fui, mas o Espírito Santo na hora já falou comigo e já me consertei com Deus, porque é isso que Deus quer de nós. Que nós, a partir do momento que nós erramos, nós temos que reconhecer o nosso erro para a gente ter comunhão com Deus, porque não é de qualquer jeito. Sem santificação, ninguém verá Deus. Sem santificação, ninguém sentirá a presença de Deus. Então é preciso se reconciliar com Deus a todo instante, a todo momento. É nas orações que nós fazemos todos os dias, à noite, de manhã, ou qualquer hora, é que nós nos reconhecemos como filho de Deus. Eu não saio de casa sem falar, Senhor, leva-me e me traz a segurança, Pai. Tu sabe das minhas condições, tu sabe como eu estou, sabe do meu estado. Me leva, Pai, me traz a segurança. E tem acontecido isso, graças a Deus, todos os dias da minha vida. Porque não é Amém. fácil, não, dona Celina. Não é fácil. Não é fácil. Mário, quando eu vou entrando no elevador aqui do prédio, quando eu saio de casa, eu digo, Jesus, vem comigo, toda vida, toda vida. Eu vou saindo, eu vou fechando a porta do apartamento, Jesus, vem comigo. Eu entro no elevador, Jesus, vem comigo. É para todo canto, tá chamando Jesus, todo tempo, todo tempo. Nossa, sabe, eu me sinto, hoje eu sou uma pessoa totalmente dependente de Deus. Eu me sinto uma pessoa totalmente dependente de Deus. Eu preciso de Deus para tudo. Olha, é incrível. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu sou assim agora. Ó, Senhor, vai na frente, Pai. Olha, eu preciso resolver esse problema aí, vai na frente. Me ajuda, ameniza a situação para mim, Pai. Você não Me dá. sabe o que aconteceu, o Espírito Santo lhe possuiu, aliás, não lhe possuiu, porque se ele lhe possuir, ele só possui e sai, mas é que você tem o Espírito Santo. É isso. Então, eu me sinto assim, sabe? Eu me sinto assim. Então, a única autoridade que eu tenho é essa, de poder pregar a palavra de Deus com altivez, sem Amém. ver, sabe? Sem receio, falar com, com ousadia, né? Isso eu tenho, isso eu me sinto, sabe? Me sinto bem de falar de Deus. Porque quando eu falo que eu conheço Deus, não de ouvir falar, mas de andar com Ele, é por causa disso. É porque eu ando com Ele constantemente, porque eu estou com Ele. Então, essa é a minha ousadia. E isso também irrita as pessoas lá fora, viu? Irrita, e como irrita? E qualquer Henrique. coisinha que você faz que não, sabe? As pessoas te apontam. Mas eu sei que é o inimigo, aquele que anda ao derredor, né? É,
Com certeza. Se você conta uma experiência sobrenatural num grupo, assim, por exemplo, na célula, no pequeno grupo, se você conta uma experiência em pequeno grupo, tem alguns faz, eita, amém, glória a Deus. Outros, ixi, pode não dizer, mas fica no pensamento. Ixi, Fica. olha aí a mimada, só quer ser. Olha, parece até que Deus vai falar assim. Parece até que Deus vai falar em voz audível. Parece até que Deus vai mandar um anjo para poder visitar a pessoa em forma de um ser humano. Ixi, só quer ser. Então, a gente é vítima disso, Mário e James, né? Todo tempo. Porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu estou convosco, estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, se a gente não tiver aflições, a gente desconfie. Se a gente tiver tudo bem, nada tiver perturbando, não tiver um espinhozinho na carne, a gente desconfie que não que está Pode crer. agradando a Deus. A gente pode desconfiar. E quando eu estava no seminário, aí eu lembro bem, um dos professores disse assim, pastor Gilberto Rebouças disse assim: Irmã Lucinha, quando a gente encontra um crente, ele falou até um crente, que diz, vai estar tudo bem, está tudo na bênção, desconfie. Porque a gente nunca deixa de ter uma afliçãozinha, seja lá o que for. É um furacão que está chegando, é uma doençazinha, é uma doença no filho, é uma doença no neto, é alguém que falou mal de você, o seu melhor amigo que ele traiu. É sempre desse modelo, sempre desse modelo. Eu estava reflexivo nessa palavra, né? E algumas coisas, assim, então, como eu fui buscar o entendimento, o que que Jesus quis dizer aqui com o sinal de Jonas, né? Porque, como vocês comentaram, né? Tantos sinais e eles cegos pela doutrina. O perigo da doutrina. A doutrina nos faz substituir, colocar mais importante o que a doutrina diz do que a lei de Deus. Isso a gente precisa ficar muito atento. Isso, inclusive, está me fazendo refletir sobre o que o Salles está trazendo para nós. Porque não é fácil. Se a gente parar para prestar atenção com relação a essa questão do sábado, por exemplo, eu estava aqui pensando, nossa, se eu quisesse agora não trabalhar, eu já não conseguiria, porque daqui a alguns minutinhos eu já preciso ligar. Tenho algumas ligações agendadas já com o meu time no Brasil e já é sábado. Daqui a pouco já é sábado. E aí eu estava pensando aqui comigo como o mundo ele está configurado para que a gente não consiga descansar no sábado. O mundo está configurado de tal forma que se a gente quiser guardar o sábado, é muito difícil. Né? Da mesma forma como é difícil não pecar, como é difícil ficar longe dessas tentações do mundo, como é difícil não se irar contra o nosso irmão. Então eu fiquei pensando, nossa, será que não é isso mesmo? E a doutrina que eu tenho aprendido desde pequeno, será que essa doutrina não está equivocada, assim como os fariseus estavam equivocados? Porque quando, quando a gente começou esse estudo lá atrás, ele começou a trazer a palavra, trazer Daniel, e começar a explicar certinho que tudo isso aconteceria. E que a lei de Deus, que é algo que Jesus diz que não mudaria, eles mudaram. E na lei de Deus está falando do sábado. Isso me deixou intrigado, sabe? Então, eu estou refletindo sobre isso aqui, inclusive sobre a minha resistência
a minha resistência em querer acreditar que é dessa forma, sabe? Porque eu, dentro de mim, fico procurando um monte de situações para não aceitar isso, porque viver dessa maneira seria difícil, sabe? Muito difícil para mim. E aí, ainda mais conviver com a sensação de estar errado e estar fazendo errado, né? Mesmo sabendo da misericórdia de Deus, enfim. Mas é algo para se refletir. E aqui no sinal de Jonas, eu fui pesquisar, né? E Jesus, ele falou: não lhe darei mais nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. Qual é esse sinal de Jonas? Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, na escuridão, na sepultura. Jonas estava embaixo da terra ou das águas, vamos chamar assim. E no terceiro dia, Jonas volta para cumprir o que Deus tinha lhe pedido. Então, esse sinal de Jonas seria a morte, a crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus. Jesus morreu, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Assim como Jonas passou 3 dias no ventre da baleia, Jesus passou 3 dias também na sepultura e ressuscitou. Então, esse foi o sinal que Jesus deixa ali, né? E aí, no seguinte, fala do fermento das saduceus e das doutrinas, né? Como vocês bem comentaram aqui, essa questão da doutrina, ela é realmente esse fator de terem alterado os mandamentos da Bíblia, os mandamentos escritos por Deus, é algo muito sério, porque a gente tem vários indícios na Bíblia mesmo de que Jesus falou que nenhuma lei seria alterada, nenhuma lei seria alterada. Então, isso aqui eu creio que é para nós refletirmos mesmo. E aí tem mais uma coisa que vocês falaram aqui hoje que também me faz refletir sobre isso. Eu não sei se foi a dona Lucinha ou foi meu pai que falou que assim, se, se ninguém está te criticando, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, eu até escrevi aqui, num mundo tão pecador, tão distorcido das leis de Deus, se estiver fácil seguir a Jesus, seguir as leis de Deus, eu preciso prestar atenção, porque alguma coisa deve estar errada, porque não é fácil. E Jesus disse que não é fácil mesmo. Então, esses sinais aqui, eu, é o que eu Ô, queria chamar a James, atenção. eu ia perguntar uma coisa para você. Você já leu o livro de Jonas? Eu já li alguns pedaços da história, mas acho que inteiro É não. um livrinho, eles parece que tem, quer ver? Ele tem, parece que 4 a 5 capítulos. É muito pequeno o livro, acho que você deveria ler. O sinal de Jonas que Nosso Senhor Jesus menciona aqui é que Jonas ele pregou em Nínive, uma cidade que era pervertida, é uma cidade que os pecados do povo de Nínive havia subido ao céu, cheirava mal. Mas Deus, como Ele ama incondicionalmente, Ele não quer que nenhuma alma sequer se perca, Ele ordenou a Jonas que fosse em Nínive pregar o evangelho, avisar aquele povo que Deus está virado com eles, que eles precisavam se converter, que eles precisavam
tinha que haver uma mudança em Nínive. Então, e Jonas, né? Jonas, ele não quis ir, não. Ele deu para trás. Ele entrou no barco lá e sentido contrário. E o que aconteceu? Deus fez uma tempestade muito grande, o mar se agitou e o barco ia a pique. E o pessoal do barco ali começou a jogar as coisas que estavam dentro do barco, começou a jogar dentro do mar para ver se ficava mais leve, para ver se melhorava a situação. E oraram a seus deuses, cada um orando a seu Deus. E Jonas deitado lá no sótão, lá numa boa. Estava nem aí. Você vê só como é que é as coisas, né? Então, por causa de Jonas, aquele pessoal do barco estava sofrendo. Muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa, às vezes tem uma tempestade, um problema, e tem alguém ali que está ocasionando esse problema. E é preciso verificar. Esse é um sinal. Mas no momento em que eles descobriram, Jonas estava boa lá, falou, você aí não tem, por que você não ora? Você não sabe por que está acontecendo isso? E ele sabia. Ele falou, olha, o problema sou eu. E eles atiraram Jonas no mar. E a baleia o tragou. E ele ficou 3 dias ali. Esses 3 dias que ele ficou ali na baleia, foi uma oportunidade que Deus deu para ele, para que ele se arrependesse, como realmente aconteceu com ele. Ele falou assim, se o Senhor me der mais uma chance, mais uma oportunidade, eu vou. Eu vou lá pregar a tua palavra em Nínive. E assim a baleia vomitou ele lá na praia de Nínive, e ele foi pregar a palavra. E o Espírito Santo, digo eu, né? Deus estava com ele de uma forma assim extraordinária que o rei de Nínive, todas as pessoas de Nínive, acreditaram na palavra que ele pregou. E eles se vestiram de saco e até os animais jejuaram, se você quer saber. Até o rei baixou um decreto naquela cidade para que todos jejuassem, se vestissem de pano de saco, porque Deus estava irado e que ia destruir a cidade. E todos eles se arrependeram, a cidade inteira. Jejuaram, se vestiram de pano de saco. E nisso, Jonas ficou lá em cima, numa montanha, sabe, olhando, para ver o que ia acontecer. Ele queria ver o pior. Ele queria ver o pior. Entendeu? Ele queria ver a destruição da cidade. Só não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E aí ele ficou irado com Deus. Falou, mas o senhor mandou falar que ia acontecer isso, 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 não aconteceu nada. Mas ele não sabia que o povo de Nínive havia se arrependido. Jonas não sabia que o povo havia jejuado, que o povo havia vestido roupa de saco, que até os animais... Você entendeu? Então ele estava esperando acontecer o pior. Mas não aconteceu. Aí o que é que Deus fez? Olha só, diz que Deus fez nascer uma aboreira, uma abóbora, né? Um pé de abóbora grande assim. De um dia para o outro nasceu aquela abóbora tão linda. E ele ficou admirando a abóbora. E no outro dia, cara, a abóbora deu bicho na abóbora. Deu bicho, o bicho consumiu a abóbora. E ele falou, tá vendo aí, ó? O senhor, olha, o senhor acabou com a abóbora, de um dia para o outro, a abóbora tão linda. Começou a reclamar de Deus. Deus falou para ele, olha, você que está tendo... Você está preocupado com essa abóbora que você não plantou, não regou, não fez nada. E está preocupado, não vou eu me preocupar com o povo, com uma nação, com milhares de pessoas, centenas de pessoas que se arrependeram dos seus maus caminhos e reconheceram eu como Deus? Então esse é o sinal de Jonas que Jesus falava. Para que os fariseus e os saduceus, eles se arrependessem e reconhecessem Jesus como Senhor da sua vida, para que fossem salvos também. É isso que Deus quer de nós. Sabe, James, meu filho, a dona Lucinda, né? E as pessoas que vão nos ouvir, mais para as pessoas que vão nos ouvir, Deus quer de nós é o reconhecimento dos nossos erros, do nosso passado. Reconhecemos que nós não somos nada sem Ele.
e que Ele é tudo em nossa vida e que Ele quer nos dar o melhor. E nós precisamos dele. Sendo assim, nós seremos salvos se nós reconhecermos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, reconhecer o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. E será salvo tu e a tua casa, porque essa é a promessa dele. Então, o sinal de Jonas que ele falou para aqueles saduceus é esse. Esse é o sinal. O que Deus quer é o arrependimento. Aquilo que João pregava, João Batista. Arrependei-vos. Nós temos que nos arrepender para sermos aceitos. Ah, vou eu botar o celular de novo para carregar já com o meu 10%. Já passou a hora, dona Luciana, já é 9 horas, viu? Está quase na hora de nós encerrar aqui. Já está na hora Então, de meu filho, encerrar, mas eu vou falar ainda sobre um versículo que o Espírito Santo está me aperreando, eu também tenho, já estão ligando aqui para mim, história de uma visita hospitalar que eu tenho que fazer. Sobre só esse último versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Eu já falei das portas do inferno. Pedro, quando Jesus diz isso, olha só, o cuidado que a gente tem que ter com doutrinas, né? Que diz que Pedro foi o primeiro papa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O Pedro, aqui quando Jesus diz tu és Pedro, no grego, Pedro Petros, significa pedra pequena, e sobre esta pedra significa o quê? Pedra grande, maciça, rochedo. Então, assim, ele está dizendo, olha, Pedro, sob esta pedra, Jesus Cristo, a minha igreja será edificada. Então, assim, aí aparece a doutrina dizendo que Pedro foi o primeiro. Jesus nunca disse que Pedro teria sucessores infalíveis. Isso são doutrinas de homens. Então, é nisso que eu queria chamar a atenção, assim, para a gente ter muito cuidado com doutrina, com aquilo que a gente ouve. Isso que o Mário colocou sobre o sinal de Jonas foi, assim, demais, foi mesmo assim, inspiração mesmo, assim, tudo bem, ele está com o livro aí, mas foi muito bem colocado, e é isso que a gente tem que ter cuidado, com doutrinas, não com a Bíblia, que a Bíblia é o nosso manual, mas doutrinas de homens, né, que nos levam para a perdição, que colocam julgo sobre as nossas costas, mas tem uma coisa boa nisso, é fazer a gente refletir, estudar cada vez mais, mergulhar cada vez mais na palavra e no ensino do Espírito Santo. Tá bom, dona Luciana. Vá em Amém. paz. Que Deus te Amém. abençoe. Te dê um Amém. dia excelente. Amém. A nós todos, né? A nós todos, que a bênção do terceiro céu recai, as bênçãos do terceiro céu recaiam sobre nós, que às vezes a gente diz as bênçãos do céu, mas eu não quero as bênçãos do segundo céu, que está lá principados e potestades. Eu quero as bênçãos do terceiro, que é o trono de Deus, né, não, Mário? Tchau, Tá gente. vendo? Quem, Aleluia, quem faz glória a oração Deus, para viu? nós? É o quê, James? Quem faz oração para nós? Para encerrar. Amém. Ah, sim. Mário, ora, Mário. Ora, por que não? Querido Deus, amado Pai, Deus poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por este dia maravilhoso, Senhor, pelo sol que brilha, Senhor, por esses momentos vividos na tua presença, Senhor, porque eu sei que tu estás conosco, Pai. O Senhor está aqui, o Senhor está lá em Boston, o Senhor está lá no Ceará, o Senhor está lá na Austrália com meu filho. O Senhor está aqui em São Paulo comigo, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio, pela inspiração que o Senhor nos deu, Pai, pelos esclarecimentos, pela palavra que foi lida, Senhor, por aqueles ensinamentos, Senhor, que o Senhor tem nos dado. O Senhor nos revelou, Pai, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Pai, para que possamos crescer na tua presença. Nos dá um dia, uma noite de vitória na tua presença. É o que te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.